É isso aí, sejam bem-vindos, vocês que estão acompanhando na sala ao vivo. Vocês são privilegiados porque podem perguntar e receber resposta na hora. Mas para quem está vendo a gravação aí, coloca sua dúvida, sua reflexão, seu insight aí no comentário. Ou então no grupo lá que a gente vai destrinchar isso aí com muito prazer, tá? Hoje a gente vai falar sobre storytelling. Aliás, se você está vendo no YouTube, já faz aquele roteirozinho, né, de clicar no like, se inscrever no canal, aquela coisa toda que você já conhece melhor do que a gente. Vou abrir aqui o melhor aplicativo do mundo para copywriters. Conteúdo. Hoje a gente vai ver umas imagenzinhas bacanas. Viu o áudio lá do Bruno? Achei legal, cara. O cara já tá sendo persuadido pela própria filha para montar um canal no YouTube. Achei interessante. E você viu que eu coloquei lá para ele agora no final? Ainda não cheguei a ouvir, só vi que você mandou o áudio. Não, eu coloquei que eu fiz uma produçãozinha de uma atriz. Ela conta história para criança, de repente para ele olhar lá, para ele ter alguma ideia. Olha que bacana. É muito bonito. Eu vejo vários canais no YouTube que focam nessa ideia de contar histórias, né? Eu mesmo, até recentemente eu estava com esse projeto aí, provavelmente eu acho que eu devo tocar ele aí. Eu tenho alguns canais no YouTube de música, voltado para empreendedorismo, neurociência, tem um pessoal mesmo, mercado financeiro. Eu vou separando por nichos. Então, eu tô segurando aqui, faz tempo que eu li a Poética de Aristóteles, né? O primeiro storytelling do mundo, fora de Jesus, né? Fora de Jesus. Né? De Aristóteles tem não vou dizer um segredo, né? Mas ali poucas pessoas conseguem discorrer a respeito dos 4 discursos. Não são os mesmos 4 discursos que a gente vai ver depois. Acho que tem um outro que fala de 4 discursos também, acho que é 400 anos atrás, se não me engano, esqueci o nome do autor. A gente vai encontrar 4 discursos também lá no Lacan, da psicanálise. Inclusive o João Batista aí vai saber discorrer bem. Você perguntar pra sua esposa assim, fala aí dos 4 discursos. Não, mas eu não sei nada de Lacan não, quem sabe é ela, viu, Theo? Eu não sei não. A única coisa que eu perguntei para ela, que eu acho que vai ser legal da cópia que eu vou fazer, é que eu falei assim, me fala alguma coisa de Lacan, chama ela de Corococó. Aí ela falou, o Lacan não dá conselhos. Aí eu pensei em fazer uma cópia assim, olha, Lacan, para você que se interessa pela psicanálise lacaniana, lembre-se que Lacan não dá conselhos, mas eu vou te dar um. Boa. Essa é boa, os psicanalistas vão gostar. E realmente na psicanálise não tem essa postura nem de curar, nem de ser terapêutico, nem de dar conselhos, né? É quase contra-intuitivo. Mas então se não é para curar, não é para ser terapêutico, é para quê? É uma boa pergunta. O processo de análise é apenas reflexivo, para que você possa dar sentido àquilo que não tem sentido. Então, se vai ser terapêutico ou não, pode ser que seja, mas não é o foco. E a pessoa tentar encontrar seu próprio caminho, né? O Dudu comentou aí que viu meu vídeo no canal que fala sobre produtividade. Achou muito bom. Contudo, coloquei lá. Foi um vídeo de aproveitamento do tempo, né? Eu conheci algumas estratégiazinhas bacanas, nada que não seja encontrado em livros também. Principalmente os do Tim Ferriss, Trabalho 4 horas por semana, Ferramenta dos Titãs. Esses 2 livros aí são bem interessantes para essa temática. E algumas outras ferramentas de gestão de processos aí. Hoje, não perdendo muito tempo, com o meu gato que quer atenção aqui, vou direto ao que importa, que é a jornada do herói. É um tema muito polêmico, porque além de alguma literatura que a gente já esbarrou, que é a do Joseph Campbell, inclusive ele aparece aqui, né? O Herói de Mil Faces. É uma literatura já li. É uma literatura inicial que vai começar a abordar essa estruturação do storytelling. Algumas que seja mais... Tem uma outra imagem aqui que é mais completinha. Essa aqui é boa. Ela na tela fica mais fácil para nós. Aí, se vocês estiverem conseguindo ver, me avisa aí. Se for o caso, eu dou um zoom. Se estiver dando para ver, a gente já dá um início aí. O que é essa
essa polêmica da jornada do herói, se ela existe mesmo, porque vão ter pessoas que vão crer que a mente humana, ou o cérebro humano, ele é muito adequado para receber uma informação dentro desse formato aqui. E eu sou uma delas. Eu realmente acredito que isso aqui foi descoberto, não nesse formato exato, mas essa essência foi descoberta nesse formato, porque o cérebro humano ele tá ansioso por receber esse tipo de enredo, que é aquela pessoa comum que vai ser convocado para algo maior do que ele e ele vai receber ajuda para isso também. Ele vai enfrentar alguns medos, ele vai enfrentar o maior medo, ele vai quase desistir ao ponto de achar que está nas últimas e do nada ele vai descobrir que todo aquele medo que ele enfrentava, na verdade, não era tão necessário assim, porque o grande vilão, né, aquilo que ele tanto temia, era mais algo, como é que eu vou dizer, não tão forte quanto ele imaginava e que dentro dele existe essa capacidade de transpor o problema, transpor a dificuldade, e aí ele volta para aquele mesmo ambiente que ele vivia antes, tendo agora essa nova lição aprendida. Dentro desse formato, ele, pelo que eu sei, ele foi primeiramente mencionado pelo Campbell, Joseph Campbell, mas ele vai fazer alguns apontamentos sobre onde tem essa jornada e aí no caso da opinião dele, eu não concordo com todas, eu acredito que algumas ele forçou para encaixar. Mas vamos lá. Tem um autor, eu já vou citar ele aqui, que ele escreveu um livro que chama Story. Eu acho que é o... Como é que é? Gary McKee, deixa eu ver. É um roteirista hollywoodiano. Livro Story... Robert McKee. Gary McKee é Gary V, é outro cara. Robert McKee. Eu tô com ele aqui, viu? Eu tenho esse Robert McKee, é muito bom, cara, muito bom. E o que esse cara, ele se especializou, né? De maneira, não sei se intencionalmente ou não, mas ele é um cara hoje, uma das referências hollywoodianas, quando o assunto é roteirização. Uma roteirização atraente, atrativa para o público. E esse livro eu não sei se ele tem em português. Tem, eu tô com ele aqui, viu? Em português tem o mesmo nome? Chama História, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro. Então, substância. Mostra a capa dele aí, se puder. É verdade. Vou pôr... tá, pera só um minutinho, deixa eu ver. Eu consigo inverter essa câmera aqui, será? Deixa eu ver. Vocês estão me vendo aí? Estamos te vendo. Sim. Vendo aí. Deixa eu ver aqui. É essa aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? Dá pra ver? Dá sim. Esse é o que tem no... Dá sim. Ele tem na Amazon, já vi ele. Robert McKee. Ficou legal. Substância, estrutura, estilos, princípios da escrita de roteiro. Muito bom esse livro. E para quem gosta de escrever história, é muito bom. Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é a respeito da jornada do herói para vendas. E é aí que o negócio começa a ficar interessante. Cadê todo mundo? Perdi aqui o botãozinho da imagem. Daqui a pouco volta. Existe uma jornada de venda, e essa jornada de venda, ou de compra, né, ela é muito parecida com a jornada do herói. Em qual semelhança? Todas elas. Quando a gente volta aqui para a estrutura da jornada do herói. Boa noite, Bruno. A gente vai ver os mesmos aspectos. Por quê? Vamos trocar os personagens, porque fica mais fácil da gente compreender. Eu vou fazer uma prática aqui, caminhando com vocês em cada etapa. Depois eu explico aqui por que tem essa diferenciação de ato 1, 2 e 3, e no caso são 12 passos aqui. A primeira, consciência limitada de um problema ou mundo comum. Imagina a sua lead ou o seu cliente sem saber que existe aquele produto que ele está precisando. Imagina que ele não sabe, que ele tem uma dificuldade, e você vai,
partir do segundo ponto aqui, dando consciência para ele e dando um chamado ao que aqui vai ser dito como uma aventura. Esse aumento da consciência, ele vai causar uma reação da pessoa, dela poder aceitar o seu chamado, sendo de alguém de confiança ou não, e aí ela vai passar para essa segunda partezinha aqui, que é a relutância à mudança e recusa ao chamado. Quando ela rompe esse limiar aqui da relutância e a recusa, ele passa para a superação da relutância e o encontro com o mentor, que no caso seria aquele expert que está ensinando ele, ou aquele produto que ele aceitou adquirir. E não acaba aí, né? Então o pessoal vai dizer que acabou aí. Não. A gente vai ver essa mesma esfera dos 12 passos aqui dentro desses 4 passos. Tá? E aí é que a gente vai trabalhar com a ideia de fractal aqui dentro, porque os 12 também estão reunidos aqui dentro desses 4. E a gente vai ver isso se repetindo, como se fosse uma metáfora. A partir da... Mas os 12 passos da venda. Os 12 passos aí dentro da jornada do herói. Para ficar mais simples, tá. Vamos colocar a jornada do herói como sendo a jornada da venda mesmo. Tá? Porque a gente está falando de um processo de aceitação e superação que o cérebro tem. Então a gente passou aqui a superação da relutância e o encontro com o mentor. Esse cruzamento do limiar, ele é o limiar entre o mundo comum e esse novo mundo que ele passa a descobrir. E ele tem, então, um comprometimento com a mudança. É o contrato, é quando o cara vai lá e compra aquele produto e fala, agora eu tenho aulas todos os dias, agora eu tenho 50 horas de estudo para fazer, tenho que ir lá todo dia, seja faculdade, seja trabalho, a mentoria, beleza. A partir daí, ele tem testes aliados e inimigos. Ele vai ter uma noção um pouco maior do que é que ele precisa aprender, o que é que ele tem que evitar, o que é que vai ajudar ele e ele vai experimentando a primeira mudança. No caso, as primeiras práticas a gente pode considerar, ou as primeiras experiências com o produto. Aproximação da caverna profunda, e também remete aqui à preparação para uma grande mudança. Para quem está vendendo infoproduto aí, vai notar essa etapa aqui muito, muito presente. Para quem compra um produto, também existe isso que são as primeiras dificuldades que possam surgir na experiência daquele produto, ou na experiência como cliente do pós-venda ou do recebimento do produto. Você vai saber encaixar essa aqui. No caso da aprovação ou tentativa de grande mudança, aquele cliente seu que vem te acompanhando, ele vai ter aquela grande tarefa de romper o que eu, particularmente, vou chamar de rompimento do medo ou rompimento do bloqueio. Porque todo mundo que vai querer comprar um treinamento, por exemplo, seja de copywriter, ele vai lá, adquire um treinamento de copywriter porque ele quer trabalhar profissionalmente com isso. Quando chegar no momento em que ele tem que oferecer isso para as pessoas, no caso das objeções, pode se encaixar as objeções também. Eu colocaria as objeções aqui, na recusa ao chamado, a relutância à mudança. Mas aqui pode se encaixar também, né, dentro das objeções, se a gente for entender que isso aqui pode ser uma metáfora. Mas vamos lá, tentativas de mudança. Aquele grande rompimento do medo ou grande rompimento de patamar pode entrar aqui. E ele vai ter, claro, aquela primeira recompensa. Para quem já comprou curso de marketing digital, já teve algum resultado, já experimentou essa etapa aqui, consequências da tentativa, melhorias e retrocessos. Ali você tem uma avaliação. Como a gente incluiu ali uma mentoria, a gente vai dizer também a respeito de um feedback aqui, olha, faz um ajuste aqui, faz um ajuste ali. E aí a gente começa, então, a estrada da volta. Por que tem uma divisão aqui, do 9º para o 10º? Esse é um ato novo. Do 9º para o 10º, ou do segundo ato para o 3º, algo ficou sendo absorvido por esse herói que está passando isso. Quando ele tem a recompensa, algo acontece no cérebro. Lembra que a gente está falando de um enredo de jornada do herói, que pode ser traduzido em vendas, que ao mesmo tempo também é cabível na estrutura cognitiva de transposição de problemas do cérebro humano. Ele experimentou as primeiras recompensas, ele já não tem como voltar atrás. Quem fez dinheiro a primeira vez com a internet, o cara fala, uou, funciona. Quem vai para o mercado financeiro, seja opções binárias, qualquer coisa que for, Forex, qualquer coisa, ele vai experimentar aquele gostinho e vai dizer, realmente funciona, só que ainda não está daquele resultado, daquele jeito que eu gostaria. Por isso que existem aqui melhorias e retrocessos.
ele começa a fazer uma estrada de volta, rededicação à mudança, porque existe um aprimoramento constante aí. Lembra que na etapa anterior a gente tem melhorias e retrocessos. Não tem como alguém que chegou nesse patamar aqui voltar a ter os mesmos tipos de medos aqui, ó. A preparação, a experimentação da mudança, a aprovação. Ele vai ter uma outra experiência aqui. Rafael, tá faltando eu experimentar esse gostinho. Vai acontecer. E aí, cara, não tem volta mais. A rededicação à mudança, a estrada de volta. A última tentativa de uma grande mudança. Esse ressurreição, daqui a pouco eu vou explanar ele melhor para vocês. Mas esse a última tentativa de uma grande mudança é aquela grande virada ou aquele grande problema que vai fazer você dar um salto cognitivo, posso chamar assim, de que você está alcançando aquele resultado que antes era apenas fantasioso ou ideal. E aí a gente tem o retorno com o elixir, quer dizer, eu tenho dessa habilidade, já sei praticar aquilo, já tenho resultado, eu preciso só agora exponencializar isso, eu preciso só potencializar isso, que é o domínio final do problema. Aí aqui a gente termina na 12ª etapa. Então, existe isso aqui dentro das vendas? Existe. Às vezes vai ter algumas etapas a mais, outras etapas a menos. Se vocês digitarem aqui Jornada do Herói e procurar aqui no Google, vocês vão ver que existem várias representações visuais para elas e algumas têm itens a mais e outras têm itens a menos. Deixa eu pegar uma aqui bem simplificada. Essa aqui já serve. Algumas são simplificadas demais, outras são detalhadas demais e nada de errado com isso. Aquela original, vamos dizer assim, que é do Joseph Campbell, ela tem realmente os 12 passos, as 12 etapas ali. Essa aqui está mais simplificada. Abrir uma nova guia para a gente ver melhor. Eu queria que essa imagem estivesse com uma qualidade melhor. Mas vamos lá. Mundo comum aqui em cima, um chamado para um desafio ou para uma aventura, uma ajuda sobrenatural que entra aí o papel do mentor, do professor, da solução do problema, do produto. E aí ele atravessa esse mundo conhecido que funciona aqui, nessa primeira pedaço de laranja aqui em cima, e aí ele passa para o mundo desconhecido, onde tudo é novo, onde tudo é desconhecido para ele que estava em outro ambiente. Ele atravessa esse limiar, o início da transformação. O mentor vai ajudar ele a partir daqui, ajuda bastante. Nessa descida aqui, dessa laranja, possível laranja, ele vai encontrar desafios e tentações. Talvez aqui ele já incluiu um certo ajudante, uma revelação grande, um abismo, morte e renascimento. Aqui é quando ele está quase desistindo, quando ele está diante daquele grande medo, e aí então ele ressurge através de uma transformação, e aqui o que ele vai chamar de expiação. Ele retorna para o mundo atual, aqui ele colocou entre parênteses presente dos deuses, com um retorno, o que alguns vão dizer que é um elixir. Eu tenho um roteiro desse aqui na minha parede, para vocês terem ideia. Eu tenho essa imagem aqui, cadê? Eu tenho essa imagem aqui impressa e um outro roteiro um pouco detalhado, que vai dizendo a cada pedaço. Por exemplo, o mundo normal do herói antes da história começar, que é esse primeiro. O segundo, de novo, um problema se apresenta ao herói, um desafio ou uma aventura. No terceiro, o encontro, aliás, a resistência do herói ou recusa do chamado. Quando o herói recusa ou demora a aceitar o desafio ou aventura, geralmente porque tem medo. O quarto aí é o encontro com o mentor, que é, alguns vão dizer sobre a ajuda sobrenatural, no caso, para aquele que está passeando pelo contexto, sim, é o herói encontra o mentor que o faz aceitar o chamado e ele informa e treina para a aventura dele. A partir daí tem um cruzamento do limiar, que aqui a gente vai colocar no item 5, que é quando o herói abandona o mundo comum para entrar no mundo especial ou mundo mágico. No ato 6, a gente tem aí o cruzamento do primeiro, as provações dos aliados, inimigos, ou a barriga de baleia, como alguns vão dizer. O herói enfrenta testes, encontra aliados, enfrenta inimigos, de forma que aprende as regras do mundo especial. A próxima é a aproximação da caverna profunda,
quando o herói tem alguns êxitos durante as provações, mas ele encontra uma provação difícil ou traumática. No caso, é a maior crise da aventura de vida ou de morte. A grande provação, o herói enfrenta a morte. Depois a gente tem aí a recompensa, que é quando ele, depois de ter enfrentado a morte, se sobrepõe ao seu medo e agora ganha uma recompensa que a gente vai dizer que é o Elixir, ou depois ele volta com o Elixir. O caminho de volta, quando ele se dá essa obrigação de voltar para o mundo comum. Existe depois a ressurreição, que é outro teste no qual o herói enfrenta a morte e deve usar tudo o que foi aprendido, porque até então, nesses níveis anteriores, ele colocou-se à prova com testes que até então eram menores do que esse grande teste, que é o grande rompimento do patamar. Vocês notarem que do 11 para o 12 é quase o final do filme, inclusive. O regresso com o Elixir, e é já o herói voltando para casa com esse Elixir, e ele usa para ajudar todos no mundo comum, pelo menos é o que se espera, né, da figura do herói. Rafael, você vai descrevendo essa jornada e só vem na cabeça as cenas do Senhor dos Anéis. Tem vários aí, cara, tem vários filmes, a maioria dos filmes, inclusive. Harry Potter, tem muito disso aqui também. Histórias em quadrinhos são repletos disso aqui. Aqui é quando tem um grande clímax, por exemplo. A estrada de volta, e existe aqui a ressurreição. A grande provação também no meio do filme, esse aqui é o item 8. Outros não vão ligar para isso, eles vão colocar apenas o ato. O ato é o quê? Mundo comum e a aceitação, rompendo a resistência, o enfrentamento dos problemas e a quase desistência e o retorno para o mundo comum. Então divide-se em apenas 3 atos, isso simplifica bastante. A partir daí, quando você mastiga esse conteúdo, você consegue ter uma noção, uma essência de roteirização, que é, ironicamente, muito parecido com o que a gente vai aprender lá na hipnose. Quando a gente usa a hipnose terapêutica, por exemplo, a gente coloca a pessoa em transe e caminha com ela dentro de uma memória que previamente causa medo ou problemas nela, e a gente caminha através do enfrentamento do medo e de um retorno, depois de desenhado ou ressignificado, um retorno para o mundo comum, agora com algo diferente. A gente vai chamar de elixir, ou um totem, para quem está acompanhando aí. Um totem é um significado, é algo que representa aquela superação dele, e ele internaliza essa superação, esse poder que ele até então não sabia que tinha, e ele leva isso como um senso de capacidade pro resto da vida dele, ou pelo menos até a próxima jornada do herói. Tem uma mulher que eu encontrei uma vez na internet que ela usa esse roteiro para ajudar mulheres a atravessarem traumas e se colocarem como empreendedoras. Eu encontrei, se não me engano, acho que foi uma palestra TED, um TED Talks que eu encontrei, e eu achei muito interessante essa maneira que ela usa de forma terapêutica, ao mesmo tempo de incentivo, né, ao aprendizado, à mudança de vida. E quando a gente vende, no caso, um infoproduto ou um produto, a gente tem que perceber também em que momento o meu cliente está dentro dessa jornada aqui. O que eu estou oferecendo para ele é uma solução para ele poder voltar com o Elixir para casa? O que eu estou vendendo para ele é apenas o aumento de consciência? O que eu estou vendendo para ele é aqui uma ferramenta que ele vai precisar para essa provação média ou para a grande provação, para a ressurreição? Quando você percebe que é uma sequência isso, eu não lembro o nome dela, Rafael, vou ver se eu encontro de novo esse conteúdo e trago para vocês aí. Esqueci. Tá. Quando você descobre aonde o seu cliente está, fica muito mais fácil você dialogar, porque você pode ir direto na questão que ele está vivendo internamente. Ele vai estar vivendo em algum ponto dessa jornada aqui, consciente ou inconscientemente, na maioria das vezes. Mas aí o que eu quero propor para vocês hoje? Quero propor para vocês a gente criar qualquer tipo de enredo em comum acordo aqui, a gente praticando isso. A gente tem aí 12 etapas, a gente tem aí 8 pessoas. Eu quero propor para vocês eu iniciar aqui um enredo, eu vou colocar 2, 3 personagens,
E dentro desses personagens, a gente vai elaborar essa saída aqui da consciência do mundo comum, caminhando até o retorno com o elixir desse personagem. Tá? Então eu vou fazer algo bem simples aqui, vocês vão ver que vocês vão poder praticar isso com qualquer tipo de roteirização que vocês estão criando. Vou criar o grande nosso personagem aqui, que é o herói. O herói vai ser... Vamos precisar aí também do mentor. Vamos precisar aí do grande vilão. Vamos precisar aí do elixir. Tem alguns elementos que eu gosto às vezes de colocar, que é... Vou escrever totem. Tá, mas aí a gente coloca aí a arma sobrenatural, que vai ser um representante do mentor. É aquela ajuda que o mentor dá, que ele coloca na sua mão e fala assim, leva isso aqui porque você vai precisar disso aqui lá na frente. Tá? Então é interessante quando a gente coloca isso. Vocês vão ver lá também no Senhor dos Anéis. Então a gente vai também precisar de um mundo comum. O grande vilão, o totem... Tem o companheiro também do herói, né? Em alguns casos, sim. Tá? E aí, para definir esses personagens de uma maneira bem fluida e coerente, a gente usa aquele outro gráfico que é o dos 12 arquétipos junguianos, que a gente já abriu ele aqui. Eu não lembro qual aula que foi. Eu acredito que na primeira, na segunda e na terceira a gente deve ter esbarrado nele. Mas a gente não vai explorar hoje essas nuances dos personagens, mas sim desse roteiro. Tá? Então vamos lá. Criando esse primeiro enredo, o que alguém consegue ou pode me sugerir a respeito de um contexto, de um mundo comum que esse herói vive? Eu vou fazer uma sugestão aqui e vocês vão completando aí. Vou abrir aqui espaço para a gente poder enxergar a roda. Mundo comum? Vamos ver o seguinte. Computador lento. Esse é o mundo comum. Ou melhor, internet lenta. Internet lenta é o mundo comum que eu vou dar como sugestão. Quem será o herói ou aquele grande personagem que vai causar identificação com o restante das pessoas que vão ouvir essa história? Alguém pode sugerir aí um tipo de persona? Alguém? É timidez ou é bloqueio criativo? Ô, Theo, desculpa, deu uma vacilada. Repete para mim. Eu tô colocando aqui, criando esses elementos. Mundo comum, a gente vai criar o herói, a gente vai colocar o mentor surgindo, o vilão, o elixir, o totem e a arma sobrenatural. Como primeiro, a gente tá aqui, ó, consciência limitada de um problema, um mundo comum. Eu coloquei aqui como sugestão uma vida em que a internet é lenta. Quem será esse herói? Vou dar um nome pra ele aí. Qual que é o perfil dele? Caraca, apontou 10 minutos aí, gente. Vai terminar esse negócio em 10 minutos. Vou colocar então aqui o nerd que joga no PC. Ou o editor de vídeos. Assim, esses personagens aí, eles geralmente não têm uma consciência limitada, né, do problema. O nerd que joga PC, geralmente ele tem um conhecimento bem grande a respeito, não? Sim. Só que se ele tem um problema é porque ele não resolveu ainda. Então, mesmo que ele tenha consciência, ele não tomou consciência da solução ainda. Então, é parte do problema o apontamento para a solução também. O Dudu, uma pessoa que trabalha com internet necessita de uma internet boa para trabalhar. É essa pessoa que a gente está procurando. Quem é essa pessoa? O nerd que joga no PC ou o editor de vídeos. Vou colocar aqui o editor de vídeos para a gente poder colocar num contexto de trabalho. O Bruno, o gestor de tráfego. Nossa, esse cara só. Então vamos lá. A gente tem então um editor de vídeos
que sofre com a internet lenta, um copywriter também. E a gente tem aí, como é que a gente vai sugerir um chamado à aventura, um aumento de consciência nessa historinha? Aí eu vou adicionar uma coisa que muita gente conhece. Uma expressão que é era uma vez. Aí a gente tem internet lenta. Como é que a gente inclui aqui? Era uma vez, numa casa onde a internet era lenta, morava um editor de vídeos. E agora? Uma bela tarde, o que acontece? Ele vai receber esse chamado aventura. Alguém me dá uma sugestão de como esse chamado aventura acontece? A internet dele dá pau e ele tem um vídeo para entregar. Tá, ele ter um vídeo para entregar, a gente está só explicitando um dos problemas dele. Então poderia ser o mundo comum dele aqui. Entendi. A gente poderia descrever isso. Uma bela tarde, ele tem um vídeo para entregar e a internet pifa de novo. Isso acontecia frequentemente. Então vou incluir aqui, mas a gente vai acabar descrevendo ainda o mundo comum. Uma bela tarde, ele tinha um vídeo para upar, né, fazer o upload, mas a internet travou novamente. O que acontece a partir daí? Próximo passo, aumento da consciência e esse item aqui, chamado à aventura. Ele vai ter que tomar uma atitude, né? Mas ele ainda não sabe qual atitude que ele tem que tomar. Não, mas ele vai ter que procurar um técnico ou alguma coisa nesse sentido para melhorar pelo menos esse primeiro problema, não é isso? Sim, a internet travou. Pode ser, de repente, o aumento da consciência pode ser alguém que traga essa consciência para ele, né? Então ele pode ter, tipo, um amigo que é técnico, que trabalha com instalação de internet, que falou para ele que daria para mudar, né? Que ele poderia ter uma internet muito boa, algo do tipo. Então nós temos aí, ó, um amigo, numa tarde seguinte, disse que ele poderia instalar a internet de fibra óptica. A internet X, fibra óptica X. E aí? A gente tem aí a próxima etapa, porque isso aqui é um convite. Você pode instalar a internet de fibra óptica X. Esse amigo está se apresentando como sendo esse e-mail que está trazendo o Bruno Costa. Oi, não tem. Está trazendo essa informação para ele, esse convite, esse chamado à aventura. A próxima agora é a recusa, a relutância. Vamos descrever esse momento da recusa e da relutância? Alguém me dá uma sugestão? Então, pensei, a relutância dele pode ser que a solução dele seja um pouco mais cara. De que a solução do... no caso da internet, que vai ajudar ele, né? Entendi. O amigo dele, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. O amigo, numa tarde, disse que ele poderia instalar a internet de fibra óptica X. Mas o editor disse que, apesar de parecer uma boa ideia, não tinha dinheiro suficiente para pagar a internet X. Então aí a gente descreveu essa relutância, né? Relutância à mudança. Qual que é o próximo agora? Encontro com o mentor. Como que a gente vai incluir esse papel desse mentor aí? Pode ser o chefe da agência que ele trabalha. E o que esse chefe da agência vai propor para ele? Porque o próximo passo já é o cruzamento do limiar. O chefe pode estar mostrando, de repente, que ele... mostrando a vida dele, como que ele atende vários clientes, como que ele tem equipamento de ponta, internet de ponta e várias outras coisas
E que se ele começar a ter coisas de qualidade como a internet, ele também poderia ter acesso aos mesmos clientes que o chefe tem. Isso é uma boa. Caraca. O dono da agência que o editor trabalhava, né? Disse que se ele instalar a internet X, o número de clientes dele aumentará tanto quanto os que o dono da agência já teve. O número de clientes dele aumentará tanto quanto os que o dono da agência já teve. Nesse argumento, eu vou colocar aqui o dono da agência como sendo o ajudador. O dono da agência instruiu a ligar para a internet X e pedir um desconto nos 3 primeiros meses. E aí ele faz o cruzamento do limiar. Passamos aí já do encontro com o mentor, ele supera a relutância e ele faz o cruzamento do limiar, o comprometimento com a mudança. Como é que a gente inclui isso aí? Gente, desculpa. A gente tá faltando 2 minutos aqui, com certeza a gente não vai conseguir terminar essa história no passo 12 antes desses 2 minutos. Vocês já topam a gente colocar esse próximo link lá e terminar essa historinha aqui no próximo bloco? Sim. Show. Porque a hora que a gente terminar, chegar no 12º bloco, no 12º passo, a gente volta revisando o texto e colocando os encaixes dos blocos. E a gente vai ter uma historinha completa na mão. Então eu vou colocar o link lá e a gente entra aí no próximo bloco aí com mais liberdade de tempo. Fechou? Show. Ok, vou mandar lá. E para você que está acompanhando aí no vídeo, se tiver aí o link na descrição, entra aí e veja o segundo bloco aí, porque essa historinha aqui eu acho que vai ficar legal, vai acontecer umas coisas aí, né? Pelo que a gente sabe aí da jornada do herói, ele vai enfrentar alguns medos muito poderosos aí. Então, Theo aqui, até mais para vocês.